Bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui. A gente hoje teve um problema com a internet. A gente está numa geração tecnológica, numa época tecnológica, e a gente depende muitas vezes da tecnologia, né? E hoje, infelizmente, a gente não vai transmitir enquanto a gente está aqui. Então, para o pessoal que está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo aí. Mas é muito bom estar com vocês, para a gente glorificar o nosso Deus. E é muito bom já acordar disposto, né, de fato, lembrando quão bom Deus é, glorificando o nome de Deus e realmente vendo o que Ele tem feito na nossa história. Ontem a gente teve um momento com novas gerações e um momento de compartilhar. E é muito bom ver o que Deus fez nesse ano nas nossas vidas, né? Se a gente for imaginar, ninguém esperava tudo o que aconteceu. Todos, globalmente, isso. A gente foi pego de surpresa. Mas é interessante, como mesmo em meio às surpresas, mesmo em meio ao desconhecido, Deus continua sendo um Deus que continua a guiar a história, continua a guiar a nossa vida e continua a nos dar paz e tranquilidade. Então, convidar todo mundo que está aqui para a gente, se você quiser, ficar de pé, para a gente poder realmente glorificar a Deus com essas músicas. Amém? Poderoso, quer que há de
Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Agora vamos repetir essa verdade? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Amém, amém. Com certeza. Deus, nós te agradecemos que o Senhor é um Deus bom, Pai. Um Deus que tem realmente feito com que todo esse cenário nos mostre que o Senhor não muda, que o Senhor continua sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que o Senhor continue a orientar cada uma das nossas dificuldades, nos dando forças para a gente, de fato, Pai, ir de encontro com todas as dificuldades que são postas na nossa vida. E que a gente possa te engrandecer por isso, Pai. Por saber que o Senhor é um Deus incrível, um Deus que nos ama. Isso fica muito claro no nosso dia a dia, nos cuidados, Pai, mínimos que às vezes passam despercebidos. Mas que eles sejam realmente cada vez mais fortes no nosso coração, Deus. Em nome de Cristo, amém.
Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Amém. Hoje, infelizmente, aliás, podem sentar. Hoje, infelizmente, a gente não tem o nosso chat ali, né? O nosso chat está ativo todos os domingos, trazendo pedidos de oração e também agradecimentos. Muita gente agradecendo e momentos muito bons de ver como Deus tem agido em meio a tudo isso. Hoje, como o chat está desativado, normalmente eu não tenho oportunidade de pôr no chat, então eu vou até compartilhar uma bênção com todo mundo. No final do ano passado, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e esse ano foi o tratamento dela, né? Então, assim, tinha toda a pandemia mais isso, né? E é interessante como Deus faz as coisas, né? Eu lembro até hoje quando ela me deu a notícia, e ninguém recebe essa notícia bem, né? Não é uma notícia que agrada o nosso coração ouvir isso. E ninguém espera também receber esse tipo de notícia. E eu lembro que na hora eu fiquei sem saber como reagir, pensando que de fato eu tinha que ser um suporte ali para ela. Mas é interessante como esse processo se deu e como Deus mostrou a mão dele em tudo que aconteceu. Então ela estava com um tumor de 7 centímetros, e aí depois do tratamento ele quase sumiu. E é interessante foi caminhar com a minha mãe durante todo esse tempo, vendo a força que ela teve em Deus e toda a dependência dela para superar tudo isso. E eu digo que ela, fazendo quimioterapia, às vezes ficava mais feliz do que eu, que estava normal, né? Então, chegava em casa contente, fazia as coisas, nem parecia que estava fazendo tratamento. Mas o que eu aprendi muito durante essa pandemia é essa dependência de Deus. Então, a gente não vai ter o contato com o chat para compartilhar os pedidos, mas a gente pode orar de forma geral por todo mundo. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sabendo que se você está passando por enfermidade, às vezes desempregado, situações na família, perdas nesse tempo de Covid, Deus está à frente e acima do tempo. Ele é quem faz com que a gente, de fato, enfrente todas essas coisas. E quando eu olho para tudo isso, eu lembro de Davi, né? Mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Deus é quem está com a gente quando a gente passa por esses momentos. É Ele quem nos guia. Então, nesse momento de oração, eu vou orar geral, mas eu peço que você também coloque aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem tirado muitas vezes seu descanso, aquilo que tem causado ansiedade na sua mente. Que a gente possa, de fato, colocar isso a Deus agora, para que a gente possa ter esse momento de oração e para apresentar a Ele tudo aquilo que está no nosso coração, que Ele já sabe, mas que Ele nos dá o prazer de conversar e apresentar tudo isso a Ele. Amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, em primeiro lugar, porque o Senhor nos sustenta. É interessante quando a gente olha para essa pandemia, algo muito diferente de tudo que todos aqui já viveram, Pai. Todo mundo já viveu.
Mas é interessante ver como o Senhor tem nos dado forças, como o Senhor tem nos dado coragem, como o Senhor tem levantado pessoas dia após dia para mostrar para nós que nós não estamos sozinhos. Que o Senhor ainda, Pai, tem o poder de tudo, apesar de muitas vezes nós ficarmos pensando, Pai, nos questionando sobre as coisas da vida. Que essa lembrança cause cada vez mais vontade, Pai, de viver, mais vontade de ver o Teu agir diante de todas as coisas que estão à nossa volta, da nossa família, do nosso trabalho, onde nós estivermos, Pai. Que nós possamos ter essa sensibilidade para ver a Sua mão agindo, guiando, direcionando os processos. E, Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos pedidos, Pai. Abençoe aquelas pessoas da igreja que estão passando por enfermidades, Pai, que estão enfrentando tratamentos. Pessoas que enfrentaram perdas durante toda essa pandemia, às vezes ligada ao Covid ou não, Pai. Abençoe as pessoas que estão desempregadas ou que tiveram, Pai, seus negócios, sua vida profissional, de certa forma, atingida por toda essa pandemia, Pai. Abençoe, Deus, as crises familiares, abençoe todas as quebras de relacionamento, tudo que aconteceu, tudo que tem acontecido nas vidas, Pai, das pessoas aqui da nossa igreja, Pai. Esteja presente em cada um, mostrando que o Senhor é o Deus de todo o tempo, de toda a história. E que a gente possa olhar, Pai, para a forma como o Senhor dirigiu o Teu próprio povo de Israel. Que a gente possa confiar em Ti, sabendo, Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então vá, consola, Pai, traz paz, orienta. E que em tudo isso, Pai, o Senhor crie em nosso coração uma gratidão. Uma gratidão que nós não conseguimos muitas vezes colocar em palavras, Pai. E é uma gratidão que acaba se colocando em prática nas nossas vidas, Pai. Em uma devoção e uma busca por Ti. Sabendo que é o Senhor quem nos dá, Pai, toda essa coragem e ânimo que a gente precisa realmente para enfrentar o dia a dia. Então fala, Pai, com cada um aqui. Venha aos nossos corações. Abençoe também pastor Felipe Neves, que está ali em Moçambique, esse projeto, tudo que ele tem feito, que o Senhor possa, de fato, continuar a usar ele, Pai, e usar ele hoje de manhã para falar aos nossos corações. É isso que nós pedimos, Pai, que nós possamos ter a sensibilidade para entender o quão bom o Senhor é e o quão bom é realmente, Pai, nós sermos filhos do Teu nome e podermos realmente viver essa vida dependendo da Tua graça, do Teu amor e da Tua fidelidade, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. A mais linda mensagem que eu posso deixar está nas palavras do profeta Isaías. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu reino e paz jamais terão fim. Feliz Natal, Cristo vive! Desejamos a todos um Feliz Natal. A pandemia da Covid-19 pegou todos nós de surpresa. E agora? O Natal será vivido de forma diferente? Será mesmo? Eu acho que vai ser diferente, mas com certeza cheio de afeto. Bom, e por falar em afeto, eu gostaria de recitar um poema que fala um pouquinho do amor que Deus teve por nós ao mandar seu Filho Jesus para morrer na cruz. Canto de Natal, de Manuel Bandeira. O nosso menino nasceu em Belém, nasceu tão somente para querer bem. Nasceu sobre as palhas o nosso menino, mas a mãe sabia que ele era divino. Vem para sofrer a morte na cruz, o nosso menino. Seu nome é Jesus. Por nós ele aceita o humano destino. Louvemos a glória de Jesus menino. Feliz Natal, CB Moema! Dentre as muitas coisas divertidas, se é que se pode dizer assim, da pandemia, é olhar os vídeos e ver como essa garotada está crescendo e a gente não está vendo, né? Eu tomei um susto domingo retrasado quando eu vi o Thomas aqui, Thomas Nomoto, que, nossa, deu uma espichada, a voz engrossou em questão de 10 meses, né? Agora vi a Carol Schill no vídeo, tá uma moça. É um misto de alegria com tristeza. Tristeza porque a gente está perdendo todo esse convívio. Mas é uma alegria ver todo mundo aqui hoje, poder dizer o nome de gente que a gente não via há tanto tempo, né? O Christian, a Alessandra, que eu fazia tempo que não via presencialmente. O Wilson e a Leila, acho que eu vi um domingo, não foi? A Celise, vi mais, a Débora e o Valmir, que têm estado aqui todos os domingos depois que nós retornamos. Aliás, se a Débora me permite, logo no primeiro domingo ela fez um comentário que não me saiu da cabeça. Ela disse: pastor, eu preciso disso. Puxa vida, eu fiquei pensando, se esse fosse o pensamento de todos os crentes, né? De sentirmos essa necessidade da comunhão, de estarmos juntos. Não podemos fazer isso. Então, este é o tempo de suportarmos uns aos outros, ou seja, darmos suporte e ajuda uns aos outros, porque a palavra que mais nós temos ouvido é cansaço. As pessoas estão cansadas, uns por causa de tantas preocupações, outros por causa de enfermidades, não apenas o Covid, outros por causa de crises diversas. Então, nesta manhã, se você é um dos cansados, Deus tem uma palavra muito especial lá em Isaías 40, e é interessante como o profeta começa essa palavra dizendo: ó Jacó, como você pode dizer que o Senhor não vê o que passa?
Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Vamos nos juntar em oração agora para lembrar de todos os nossos irmãos que estão cansados. Vamos lembrar da Amanda, que está com os seus 2 pais com Covid internados. O pai já venceu a fase mais difícil, mas a mãe ainda está com respiração artificial. Ela foi para lá, para o norte, para cuidar dos pais. Imagino o quanto ela esteja cansada. Amanda, descanse nestas palavras de Isaías e tantos outros irmãos pelos quais nós temos orado, nas salas de oração, nos grupos de WhatsApp, nos PGs. Tudo isso é instrumento de Deus para que as nossas forças sejam renovadas. E olha, ver o pastor Felipe Neves aqui também renova as minhas forças. Pode vir aqui, Felipe. Felipe é um jovem que muito cedo decidiu seguir o ministério pastoral. Trabalhamos juntos lá em Santos, e quando eu pensava que Deus ia fazer um caminho com a vida dele, ele fez outro. E Deus o levou para Moçambique há 5 anos atrás, não é isso? E Felipe realmente tem uma história de vida muito impressionante, já apesar de ser tão novo. E este ano, em plena pandemia, Deus presenteou a ele e a Nayara com uma princesa. Ele disse assim, olha, eu vou alegrar a pandemia de vocês. 2 meninos não é divertido o suficiente, eu vou mandar uma menina. E Deus então mandou a Melissa, que é uma boneca. A gente fica vendo as fotos pela rede e se deliciando. Ainda ontem a Cirlei comentou, mas que coisa mais linda essa filha do Felipe e da Nayara. E ele estava me contando que até facilita o acesso em aeroportos, né? Depois você vai contar, porque sorri para todo mundo. Mas nós tínhamos em mente, já lá no começo do ano, eu e o pastor Marcos Amado tínhamos pensado em 3 domingos missionários. Fizemos o primeiro com o Christopher Wright, depois veio a pandemia, né, mais forte. O segundo não aconteceu no momento que nós queríamos, e então trouxemos o pastor Arlen Mafra, e quase sem querer estamos fazendo aqui o terceiro. Digo quase sem querer, porque quando Felipe disse que estaria no Brasil, imediatamente então o convidei para que estivesse conosco aqui, compartilhando o que Deus tem feito na vida dele e, consequentemente, na nossa vida, porque há algumas pessoas apoiam o ministério do Felipe aqui na CB Moema, e por elas também nós somos muito agradecidos. Então vamos orar, pedir que Deus renove as forças dos cansados, que Deus renove as forças do Felipe no seu ministério, nesse tempo de divulgação aqui no Brasil, e que também da nossa comunidade, para que 2021 seja um ano vitorioso, não importa quantas lutas nós tenhamos que enfrentar. Senhor, obrigado porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é Deus das nações, Deus de toda justiça, Deus de toda misericórdia também. Nós somos gratos, porque mesmo quando as nossas forças parecem esgotadas, o Senhor vem cheio de bondade sobre nós e nos renova. E não é que nós não nos cansemos, nós não somos super-homens, porque o Senhor está em nós. Nós somos apenas pessoas que têm consciência das suas fraquezas e colocam a sua dependência no Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui com esta oração, declarando que nós somos dependentes do Senhor. E clamando a Deus por aqueles que na nossa comunidade estão mais cansados por causa de enfermidades, como Amanda, que nós acabamos de mencionar. Senhor, pedimos a restauração da saúde dos seus pais. Obrigado porque a fase mais difícil da recuperação do seu pai já foi vencida, mas agora ainda há a preocupação com a mãe.
na UTI, ó Deus, o relato que ela dá de todo o cenário naquele lugar, nos faz pensar que é realmente ao Senhor que nós precisamos clamar. E obrigado também pela alegria de termos aqui o Felipe Neves, e ó Deus, tudo aquilo que ele vai contar para alegrar o nosso coração sobre o que Deus tem feito em Moçambique, através da vida dele e de outros que te servem. Obrigado pelo privilégio de juntos declararmos que só Tu és Deus, e nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Felipe. Amém, obrigado. Muito bom dia. Desistir vamaqueiro, canimambo, chicoembo, chico catequista, amém? Isso significa em Xangana, bom dia, meus irmãos, Deus abençoe a igreja. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja, que num momento tão difícil, num ano de desafios mundiais, a igreja, o conselho missionário, a liderança pastoral continua a nos ajudar lá. E para nós isso foi encorajador, né? Diante de tantos desafios que nós tínhamos, perceber a fidelidade e o apoio da igreja ao longo de todo esse ano é motivo de alegria. A nossa família quer agradecer à igreja, a CB Moema, por nos apoiar. E eu quero agradecer em especial realmente ao pastor Wilson, que caminhou comigo no início do meu ministério e foi extremamente importante na minha vida, não só familiar, mas também ministerial, inclusive me guiando para o campo missionário, me ajudando nas decisões que eu ia dar. Então, Deus coloca algumas pessoas na nossa vida e essas pessoas são usadas pelo Senhor, e eu quero agradecer a Deus por isso. Eu queria falar um pouco hoje sobre aquilo que Deus tem feito em Moçambique, através da Palavra da Vida Moçambique. É a missão que eu trabalho hoje, que eu sirvo hoje. A Palavra da Vida Moçambique está em vários lugares, em vários países, e está em Moçambique há aproximadamente 10 anos. E nós estamos servindo lá já há 5 anos. O grande objetivo da Palavra da Vida é alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo. Se você der uma olhada nos dados sobre a população moçambicana, dos 24 milhões, se não me engano, a média de idade é 17 anos, 17,5, quase 18 anos de idade. Então, o Ministério da Palavra da Vida tem atuado lá diante de um grupo de pessoas que está na igreja, que está fora da igreja, que é essa juventude que está esperando receber oportunidades de trabalho, oportunidades sociais, mas também de crescer no Evangelho de Jesus Cristo. A gente tem essa equipe da Palavra da Vida. Nós temos todos esses casais. Há 10 anos atrás, quase 11, 2 casais dessa equipe chegaram lá, e é o diretor da missão, e ele, depois de 5 anos estabelecendo, trazendo o fundamento de todas as partes legais ali da Palavra da Vida, então Deus foi acrescendo ali missionários, e hoje estamos assim. Pela graça de Deus, nós temos 3 casais moçambicanos que estão lá com a gente: família Guni, família Melembe e agora a família Macamo. Essas 3 famílias estudaram, saíram de Moçambique, vieram estudar aqui, depois voltaram para lá e estão servindo com a gente de maneira excepcional, ajudando a gente a servir a igreja local, que esse é o grande objetivo, né? A Palavra da Vida, ela existe lá para servir a igreja, promover a glória de Deus, edificando a igreja de Jesus Cristo através de discipulado e treinamento, mas a Palavra da Vida está lá para servir a igreja local. Eu quero só mostrar para você, ali onde a gente está, África subsaariana, lado direito nós temos Moçambique, e aqui são os estados, que a gente chama, né, as províncias de Moçambique. A gente começou em Maputo, ali há 10 anos atrás, com o escritório e a atuação com acampamentos e outras coisas. Depois fomos para Inhambane, aproximadamente 5 anos atrás. Ali está a família Guni na coordenação, junto com a família Almeida. Temos 5 famílias em Maputo, 2 famílias em Inhambane. E no meio do ano passado, pela graça de Deus, a nossa família foi para um outro polo. São 3 polos agora que existem da Palavra da Vida no sul de Moçambique, na região de Boane. Eu quero falar um pouco mais para vocês sobre isso que Deus tem feito, sobre como Deus tem trabalhado na nossa vida ali e o que Deus tem preparado para a gente fazer. Eu quero abrir um parênteses bem rápido aqui. Eu quero falar sobre esse estado lá no norte. É uma região chamada Cabo Delgado. Eu não sei se vocês têm visto as notícias, mas as notícias lá têm sido muito tristes, porque existe não sei se é célula, se é uma organização, se é um grupo de islamismo radical, que eles estão invadindo aquela região, e
assassinando pessoas, matando pessoas e fazendo com que pessoas fujam das suas vilas, inclusive mortes difíceis, né, de imaginar. Então, mulheres sendo sequestradas, crianças, e está havendo um afugentar de pessoas das suas casas, e aquela é uma região que tem sido assolada por esse extremismo religioso. A parte norte de Moçambique, ela é majoritariamente muçulmana, mas nesse lugar específico, em Cabo Delgado, as coisas parecem que têm saído do controle. E um dos pedidos de oração que nós fazemos é que o governo tenha sabedoria em como lidar com essa situação, porque parece que as coisas estão ampliando, pessoas estão sofrendo, milhares de pessoas estão saindo das suas casas, e parece que isso está se fortalecendo. E uma das táticas que essa organização religiosa muçulmana extremista tem é de aliciar os jovens. Uma das coisas que acontece, o jovem, depois que ele sai da escola, do terceiro colegial, ele não tem uma perspectiva de futuro. Então, a faculdade, a própria ausência de trabalho, de emprego, isso mina as suas esperanças. Então, quando chega um grupo religioso extremista que começa a prometer muitas coisas, inclusive financeiras e outras, esses jovens estão sendo aliciados, inclusive aumentando esse grupo, e o povo moçambicano ferindo o próprio povo moçambicano por causa desse extremismo. Então, eu queria que você guardasse esse estado no seu coração, orasse por ele. Eu quero falar um pouco mais sobre isso para frente. Eu quero mostrar minha família. Está aqui eu, Nayara, estamos casados há 12 anos. Luca, 8 anos. Davi, 6 anos. E Melissa, filha de pandemia, né? Nasceu ali em março, naquela confusão toda, mas Deus a preservou. E ela está aí toda sorridente, feliz, né? A gente agradece a Deus pela proteção de Deus, né? A gente entrou no hospital, toda aquela confusão, né? Pessoas de máscaras, aquele negócio todo, mas Deus a preservou, e a gente é grato a Deus por esse presente, por mais essa herança que Deus nos deu. Nós estamos lá, então, servindo ao Senhor desde 2015 em várias áreas. Eu queria focar em algumas áreas. A Palavra da Vida ela tem várias frentes de atuação. Nós temos trabalhos com igreja, treinamentos, acampamentos, seminários, mas 3 áreas que eu, Nayara, nós temos servido, mais focada na parte de educação teológica, de treinamento, que é o Projeto Tito, Projeto Timóteo e o Projeto Marcos. O Projeto Timóteo, eu vou falar um pouco mais para frente, é um projeto que Deus colocou no nosso coração, mas antes eu quero mostrar a razão pela qual o Projeto Timóteo surgiu. Porque tudo que nós queremos fazer lá, nós queremos fazer para servir a igreja, entendendo o nosso papel no reino. Deus tem feito muitas coisas lá. E a Palavra da Vida tem que perceber aonde que a gente se encaixa. Não para construir um reino, mas para fazer parte desse reino. Então a gente começou com acampamentos, e esses acampa-tendas, que é muito interessante, a gente sai dos lugares que nós estamos ali na região central, vamos para as vilas, levamos umas barracas, e então em torno de uma igreja, que talvez seja mais ou menos desse tamanho aqui, de caniço ou igreja de alvenaria, nós montamos essas barracas ao redor daquela igreja e apoiamos aquela igreja local, o pastor e os jovens ali. Esse é um acampamento que aconteceu em Xai-Xai. Você percebe que é tudo muito simples, debaixo da árvore, ensinando a palavra de Deus para uma quantidade de jovens enorme. Acampa-tendas, a ideia é de sair, os missionários irem a essas igrejas que já estão plantadas. Também temos os acampamentos, como você conhece, a gente trabalha nessas temporadas em dezembro, também com acampamento universitário, a ideia é de trabalhar com esses jovens nas igrejas para edificação e também para evangelização. Esse foi um dos acampamentos que nós tivemos, que o tema era incomparável. E é interessante perceber o cruzamento desses dois ministérios, que é acampamento e acampa-tenda, porque quando eu fui nesse acampa-tenda aqui, eu entrei na igreja e tinha várias faixas escrito assim, Jesus basta. E esse tema, Jesus basta, era um dos temas do acampamento que a gente tinha tido há um tempo atrás. E uma das coisas interessantes foi começar a conversar com eles sobre isso. Eles lembravam do tema, eles sabiam sobre o que se tratava, e nesse acampa-tenda em especial, Deus trabalhou no coração desses jovens com esse mesmo tema. Tinha um jovem lá de aproximadamente 15 anos, 14 anos de idade. Ele tinha servido com a gente ali, naquele acampa-tenda de 4, 5 dias, tinha entendido, tinha tomado decisões, estava servindo com a gente ali. E uma semana depois a gente recebe uma mensagem falando, olha, ore por esse jovem, porque esse jovem foi expulso de casa. Mas por que ele foi expulso de casa? Porque quando ele chegou na casa dele, a mãe dele, uma das coisas que acontece bastante lá, diante do sincretismo religioso, que é essa mistura de todas as religiões, inclusive o cristianismo com a tradição, esse jovem, ele tinha encontrado sua mãe falou, olha, nós vamos fazer um trabalho aqui em casa, porque a gente está numa, vou usar a expressão, uma maré de azar.
Então, nós precisamos trazer o curandeiro para cá, para ele fazer um serviço, falar com os espíritos e trazer o favor dos nossos ancestrais, que essa é uma das coisas que acontece muito lá. E ele falou, não, mamá, de maneira muito respeitosa, que é assim que eles falam com as mães, né? Mamá, não posso. Jesus basta. E essa é a ideia que ficou na cabeça dele. Jesus basta. Então, se Jesus basta para você, então pode ir embora, porque nós vamos fazer. Uma das coisas que acontece é que ninguém pode ficar lá sem fazer aquele ritual que eles estavam fazendo. Então, aquele jovem de 14, 15 anos, como muitos jovens que nós temos aqui, adolescentes, foi forçado a tomar uma decisão muito parecida como Daniel tomou. A ideia de falar, não, Jesus é suficiente para a minha vida. Eu não preciso dos espíritos ou dos antepassados ou de qualquer outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Então, ele foi expulso, ficou 4 dias fora de casa, a igreja entrou nesse processo de apoiá-lo, os irmãos da igreja. Logo depois desses 4, 5 dias, a mãe, então, chamou de volta ele para casa, mas ele tinha dado um testemunho de quem era Jesus para a vida dele. E isso aconteceu na vida de muitos jovens, e acontece na vida de muitos jovens. Eu poderia dar N testemunhos sobre isso, mas a ideia é que Jesus tem trabalhado na vida desses jovens para eles se aprofundarem no Evangelho. Existem muitas igrejas, uma gama de igrejas muito grande na região de Moçambique, mas é necessário então que a Palavra da Vida entenda o seu papel, e o papel da Palavra da Vida é fazer com que esses jovens e essa igreja se aprofunde cada vez mais na Palavra de Deus. Foi aí que a gente começou o Projeto Timóteo. O Projeto Timóteo então é um curso de 1 mês, onde aproximadamente 58, 60 jovens vão viver com a gente durante esse mês todo, tendo aulas na parte da manhã, discipulado na tarde, cultos à noite, e no final de semana eles saem para fazer tudo aquilo que eles aprenderam durante a semana. Já tivemos 5 anos de Projeto Timóteo, 257 jovens, 94 mulheres, 163 homens de todas essas regiões de Moçambique, vários estados. Está faltando aí Cabo Delgado e Zambésia, que são dois lugares que a gente não conseguiu alcançar ainda. Mas jovens que viajaram, às vezes, 2, 3 dias de ônibus para ficar com a gente lá em Maputo e aprender sobre a Palavra de Deus. Essa foi a primeira turma, a turma de 2016. Está vendo o Luquinha e o Davi ali bem pequenininho. Turma de 2017, a turma de 2018, a turma de 2019 e a turma de 2020, a última turma que nós tivemos. Esse ministério ele surgiu pela necessidade de jovens querendo aprender mais da Palavra de Deus e pastores querendo que a liderança de jovens pudesse ter mais raízes na Palavra de Deus, crescessem mais. E aí então o Projeto Timóteo veio para suprir essa necessidade. Logo depois disso, a gente começou a pensar sobre como é que nós poderíamos, trabalhar com um outro tipo de pessoas, um outro tipo de ministério. E foi aí que surgiu o Projeto Tito. Nós trabalhamos com acampamento, nós trabalhamos com acampa-tendas. Então, depois percebemos que existia a necessidade de trabalhar com jovens um tempo mais extenso, como 1 mês, surgiu o Projeto Timóteo. E aí os pastores que estavam enviando esses jovens, eles estavam meio que ansiando por algo. Foi aí, então, que no ano passado, na verdade, 2018, nós começamos a turma Mussungulo. O que é o Projeto Tito? O Projeto Tito é a junção do Ministério da Palavra da Vida e um outro ministério chamado Prega a Palavra, que ele está relacionado à exposição bíblica. Uma das coisas que a gente percebe é que nós podemos servir a igreja moçambicana é ajudar a preencher as lacunas que existem no treinamento pastoral. Existem muitos pastores piedosos, pastores que estão servindo ao Senhor lá, enfrentando desafios enormes, inclusive confrontos na região do norte ali com muçulmanos. Mas existe uma área que nós podemos ajudar com esses pastores, e essa área é na área da pregação expositiva, no aprofundamento da Palavra de Deus. E foi aí então que surgiu o Projeto Tito, que é essa ideia de trabalharmos a vida devocional do pastor, a vida ministerial do pastor, a vida familiar do pastor. Se tem uma coisa que eu aprendi bastante com eles, é o tempo de oração que eles têm, é a adoração que eles têm, esse fervor que eles têm pelo Senhor. Tem ali um jovem pastor ali do Exército da Salvação, fazendo a sua devocional. Uma das coisas que nós temos trabalhado com eles é como você pode falar de Deus se você não se relaciona com Deus. Como podemos, então, levantar para falar da Palavra de Deus se nós não conhecemos a Palavra de Deus? Então, temos trabalhado esses fundamentos da fé na vida desses pastores e tem sido gratificante. Só quero falar um pouco sobre esse pastor lavando panela, que é um pastor excepcional, mas uma das coisas que a gente tem lá no Palavra da Vida é um orçamento curto, porque como é que funciona a Palavra da Vida lá em Moçambique? Tudo aquilo que a gente faz é subsidiado
pelos missionários da Palavra da Vida. Então, o missionário da Palavra da Vida, toda aquela equipe, ele vem às igrejas, principalmente às igrejas do Brasil, levanta parte do seu sustento e mensalmente desse sustento, então, entrega para a Palavra da Vida Moçambique para que faça um caixa e com esse caixa a gente consiga realizar todos os projetos. Então, no Projeto Tito, nós temos ali 1 ou 2 cozinheiras para fazer a comida e só. Mas quem vai lavar o prato? Quem vai lavar a panela? E foi aqui na primeira semana, nós nos levantamos, os missionários, e começamos a lavar. Na segunda semana, pedimos aos pastores, e os pastores meio constrangidos e tudo, começaram também a fazer isso, e na última semana do Projeto Tito, já estavam lá se voluntariando para isso. Um dos ensinos informais que nós trazemos para esses pastores é a ideia de que o pastor está para servir também, não para ser servido, assim como aconteceu com Jesus. Numa cultura onde o chefe é aquela pessoa que manda, talvez essa ideia possa ser passada para o pastor também. E o Projeto Tito tenta quebrar isso, onde o pastor não é o chefe, mas o pastor é um que está ali servindo com seus dons e talentos dentro da igreja. Nós temos ali momentos muito especiais de comunhão. Eu quis trazer essas fotos, porque aquele ali, no lado esquerdo, é o pastor Guni, da Assembleia de Deus, anos e anos servindo na Igreja Assembleia de Deus, tenho aprendido bastante com ele, e já anos e anos na Assembleia de Deus, já com o ministério consolidado. Antes de chegar no Projeto Tito, ele desceu do Chapa, que é aquele pequeno ônibus que eles pegam, ele falou: eu quero evangelizar uma pessoa, eu quero levar essa expressão, quero levar uma alma para Jesus. Então esse pastor já com 30, 40 anos de ministério, desceu então do Chapa, viu uma pessoa sentada, sentou ali, falou de Jesus e disse que aquela pessoa se converteu. Chegou no Projeto Tito, começamos a conversar, ele falou: Felipe, cumpri a minha missão nessa manhã. E é muito interessante aprender com esses pastores. O Projeto Tito não é só um relacionamento entre o missionário ensinando, mas é um relacionamento entre o missionário aprendendo com aquilo que Deus tem feito na vida desses pastores. E aqui eu quero mostrar uma foto para você. Nós temos um pastor... a gente está ali, né, comendo juntos, um momento informal, muito bom, muito gostoso, onde Deus trabalha muito no nosso coração e a gente percebe também como que o ensino tem sido consolidado na vida desses pastores. E aqui, mais embaixo, nós temos o pastor Bila, da Igreja Ebenezer, nós temos ali o pastor Simeone, Igreja Batista Renovada, mais ali nós temos o pastor Guni, Assembleia de Deus, pastor Pinheiro, Comunidade Cristã da Família, e pastor Malmani, da Assembleia de Deus também. Todos eles estão ali não por causa da denominação, mas eles estão ali por causa da palavra de Deus, desse desejo de crescer mais na palavra de Deus, para poder ensinar melhor a palavra de Deus. Mas tem um especial aí que eu quero mostrar para você. É esse mais magro, chamado pastor Alexandre. Ele está numa região bem distante da cidade, depois de um canavial, depois de uma fábrica de açúcar, ali numa igreja, que na verdade não é uma igreja, é uma seita, uma das maiores seitas que nós temos em Moçambique. E um dos missionários começou a conversar com ele, que nem era da nossa equipe, e ele falou: eu quero conhecer mais a Jesus. Eu quero aprender mais da palavra dele. Então aquele já líder dessa religião começa a conhecer a Jesus, se entrega a Jesus, entende o Evangelho, a suficiência de Jesus Cristo, que essa é uma ideia muito importante. Então ele vai participar do Projeto Tito, cresce mais, e uma das coisas que ele falou é: Felipe, eu quero continuar lá. Como líder, agora como pastor, eu quero ensinar o Evangelho para aquelas pessoas que estão debaixo de mim. E é muito interessante perceber como que Deus usa essas pessoas em lugares que nós nunca chegaríamos. Falando a língua, se identificando, conhecendo a realidade, e a nossa função é limitada como missionário, mas essa função é extremamente importante, porque nós estamos querendo ali fazer com que ele cresça mais na palavra de Deus, e ao crescer mais na palavra de Deus, ele possa expor isso para as pessoas que estão ao redor dele. O Projeto Tito também entendeu que precisávamos trabalhar com famílias, e aí a gente pensou: precisamos trabalhar com as esposas dos pastores, que tem um papel extremamente importante no ministério pastoral lá em Moçambique. Então, em uma semana, nós tivemos a semana toda sobre família cristã, sobre como Jesus pode influenciar a vida da família. E aí Deus usou assim as mulheres, as esposas também dos missionários, para trabalhar no coração dessas mulheres, que também tem muito a acrescentar no ministério pastoral. E aí eu queria mostrar um vídeo rapidamente que vai resumir o que é o Projeto Tito, ou o que foi o Projeto Tito, essa turma de 2018 e 2019. Católica
Esse é o Projeto Tito e Deus tem usado esse ministério. Nesse ano, no começo do ano, nós já tínhamos 32 pastores para a segunda turma, para a gente começar esses novos módulos do Projeto Tito, e pela graça de Deus, isso tem sido uma onda, né, que atinge pastores, e a gente espera que isso ajude no serviço à igreja. E aí, depois de tanto tempo, a gente começou a pensar num lugar para a gente realizar tudo isso, porque todos esses 10 anos onde a gente estava servindo lá, todos os lugares que a gente fazia acampamento, Projeto Timóteo, Projeto Tito, eram lugares alugados, era parceria com missões e por aí vai. Foi aí que Deus começou a colocar no nosso coração, no coração do diretor, da gente, sobre, será que agora é a hora da gente começar a pensar sobre um lugar? Temos acampamentos, Projeto Timóteo, Projeto Tito, queremos começar outras coisas. Foi aí, então, que nós fomos presenteados por Deus com o Centro de Formação da Palavra da Vida. De maneira muito rápida, eu estava lá um dia conversando com o diretor da missão, estávamos pensando sobre isso, construir, ia ser muito caro, ia demorar muito tempo, demandar muito tempo do missionário. Então, entrei num site chamado www.olx.com.mz, e aí, naquele lugar, encontramos esse lugar. Esse lugar que era usado para festas, que era usado para afastarem pessoas de Jesus, hoje, pela graça de Deus, é usado para que pessoas conheçam mais Jesus Cristo. Então, no final do ano passado, nós conseguimos terminar de pagar esse local com as ofertas que recebemos das igrejas no Brasil, e esse é o centro de formação onde agora eu e minha família estamos morando, o núcleo do Palavra da Vida Boane. Tudo isso já estava construído, nós só tivemos que reformar muitas coisas para adaptar. Quero mostrar essas 4 casas, que são os dormitórios, onde os pastores e os jovens estão dormindo. Nós temos aqui também um refeitório, temos uma sala de aula. Aqui temos uma casa muito grande ali que a gente usa como escritório e também para receber pessoas que querem nos visitar e pessoas que vão dar aula também. Temos uma piscina vazia, eu quero falar um pouco mais sobre isso para frente. E temos aqui a casa dos 3 missionários, né? Atualmente, a minha família, a família do diretor da missão lá em cima, e a família Melembe, que também está num processo de mudança ministerial. E aqui são as casinhas que nós queremos receber os pastores que vão nos visitar. Então fica aqui o convite. A gente está reformando, mas vai chegar, vai estar mais bonito. E aqui são os nossos vizinhos. Quero falar um pouco mais sobre eles, mas como Deus tem nos usado e também tem usado a eles no serviço a Jesus, né? E pela graça de Deus conseguimos também comprar um terreno que no futuro a gente quer transformar numa quadra poliesportiva e metade fazer uma machamba. Machamba é uma horta muito grande para que tudo aquilo que os alunos forem consumir possa vir também da terra. A ideia de tornar aquele lugar o mais sustentável possível. E a nossa vida mudou um pouco, né? Está aí a minha família, Luca e Davi. Então, antes brincando com bola, agora estão brincando com cobra. Tem aí, inclusive, se você olhar mais assim, né, você vai ver que o Davi está segurando uma cobra, e dentro dessa cobra, a gente cortou, dentro dessa cobra tinha um bicho ali dentro, né? Então, é interessante ver como que a vida deles mudou. Foram, talvez, 10 ou 12 cobras que nós encontramos, mas para dizer que Deus tem protegido a nossa família. Eu quero fazer um parênteses bem rápido aqui, né? Não precisamos ter pena dos filhos do missionário, né? Essa tem uma coisa que eu tenho tentado inculcar na cabeça do Luke e Davi, no futuro da Melissa, é que eles têm o privilégio de estar servindo a Jesus, junto com seus pais. E que, pela graça de Deus, eu tenho orado para que eles possam ver esse movimentar da mão de Deus na nossa família e na vida da missão, e com esse movimentar eles possam crescer no conhecimento de Jesus, possam servir a Jesus, possam amar a Jesus, independente das privações, dos desafios que eles têm na vida deles. Algumas coisas aconteceram também na propriedade. No começo do ano nós tivemos um roubo, né? Uma pessoa entrou, era 4 horas da manhã, o cachorro latindo, aquela confusão toda, você acorda, levanta, não consegue enxergar nada, tudo muito escuro. E aí tinha uma outra família morando lá com a gente. Essa família, então, 4 horas da manhã, liga e fala: Felipe, tem alguém entrando dentro de casa. Então, aqueles 2 ladrões já tinham tirado o sapato, não sei porque eles tiraram o sapato, mas já tinham tirado o sapato, já tinha abrido a porta, já estava na sala da pessoa. Então, o Obed, né, que é o missionário que estava lá, percebeu isso, gritou, aqueles 2 caras fugiram e pularam um muro. Quando eles pularam o muro, a gente começou a perceber que o nosso muro era baixo, mais ou menos assim, né? Baixo que nem eu, assim, né? E aí a gente precisa melhorar, né? A ideia de levantar os muros, né? Aquela ideia do Antigo Testamento de proteger o lugar, inclusive, né? Então levantamos os muros, colocamos 3 fiadas de muro,
E aí instalei um sistema de segurança de última geração, que são aqueles cacos de vidro em cima do muro, não sei se vocês conhecem. E aí eu pensei, tá bom, já está, posso dormir em paz, não é isso? Então, numa determinada noite, indo trabalhar no sábado de manhã, preparando o estudo, quando chego na casa, aqui na casa grande lá, já estava cadeado cortado, tinham roubado o nosso projetor, porta arrombada, aquela confusão toda, e a gente percebeu que já não era mais o suficiente. Então, a segunda vez que isso aconteceu, a gente, olha, precisamos tomar providências maiores. E aí, recebemos uma oferta, então instalamos um sistema de segurança, que é aquela cerca eletrificada, né? E a gente entendeu que aquilo era o último passo que nós deveríamos dar, tanto para defender a nossa família, como também proteger aquele lugar. Mas Deus ensinou a gente, né? Tudo isso aconteceu na época de pandemia, tudo isso aconteceu na época que a Nayara estava grávida, e foi interessante perceber como que Deus foi trabalhando no nosso coração, né? Eu lembro que, no meio de tudo isso, a gente começou a receber as notícias da pandemia do Brasil, e a gente decidiu como missionário, né, na equipe, que os homens iam fazer as compras e as mulheres iam ficar em casa por causa da pandemia, né? Então, as coisas começaram a fechar, essas coisas todas. E eu ia 1h30, porque esse lugar está 1h30, 1 hora da cidade, 1h30 da cidade principal de Maputo. E aí, eu ia ouvindo a BBC News, né? Uma rádio muito boa, muito importante. Mas cada dia que eu ouvia era uma notícia pior que a outra. E quando se falava de África, os analistas, os especialistas, eles falavam que a coisa ia ser muito complicado. E um dia começou também esses boatos de que não ia ter mais mantimentos em Moçambique, porque as fronteiras iam fechar, e aí um dia eu fui no mercado, não tinha açúcar, né? E, pô, não tem açúcar, e agora? Vamos tentar fazer alguma coisa, né? Comprar um pouco mais e tudo. Mas todas essas coisas foram entrando na minha cabeça e na minha mente, e Deus foi trabalhando isso, até questionando e falando, tem certeza que você quer ficar aqui? Né? Você acredita mesmo nisso que você está falando? Né? Essas provações, elas foram surgindo no coração, e Deus foi trabalhando isso na nossa vida. Até o momento em que as fronteiras fecharam, e lá a gente tinha que ficar. E foi interessante, nesse momento, a gente começou a perceber por que a gente está aqui. Porque ao mesmo tempo que aconteceu isso, tudo aquilo que a gente tinha planejado para a propriedade foi rasgado. A gente ia ter o projeto Tito, 32 pastores já, a gente ia ter acampamento, ia ter um monte de coisa. Mas tudo isso envolvia reunião. Então, Deus rasgou a nossa agenda, e aí começamos a pensar, Deus, todos esses nãos, para onde o Senhor vai dizer sim? E aqui eu queria mostrar um episódio que aconteceu, que alertou a gente sobre isso. Como eu falei para vocês, a gente tem uma dificuldade de água muito grande. Então, recebemos uma oferta no começo do ano para fazer um furo específico, um furo de água. E aí começamos a trabalhar em cima disso, fechamos com uma empresa muito boa, falou, olha, eu faço 2 furos para você, com esse valor de 1, vamos fazer. Então, fez o primeiro furo, 20, 30, 40 metros, 40 metros deu água. Começou a sair água, a gente deu glória a Deus, poxa, que legal, que bom, 3 dias depois já não tinha mais água. E depois a gente descobriu que aquela água era salgada, então aquela água não servia. A recuperação do poço era muito pequena. Então, fomos fazer em outro lugar, porque eu tinha feito um contrato com 2 poços. Então, fomos no lugar, vamos orar, vamos falar com as pessoas, ora pela gente, tudo bem, vamos, aqui é aqui o lugar, fez aquele negócio da varinha, encontrou, é aqui, vai encontrar água. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 metros, pedra sobre pedra. Foi aí que a gente começou a conversar com a empresa, falou, olha, por favor, né, será que dá para fazer mais um? Não, vamos fazer mais um. Então, tá bom, vamos trabalhar mais um. Agora, a gente não vai fazer com a varinha, aquela varinha mágica, né? Nós vamos fazer com um geólogo. Chamamos o geólogo, faz as medições, aqui vai encontrar 60 metros. 10, 20, 30, 40, 45, já estava em pé, assim, jejuando, falando, Senhor, por favor, agora a gente precisa dessa água, negociando com Deus, eu não sento enquanto não achar água, aquele negócio tudo. 45, 50, 55, 60, nada de água. Conversando com o diretor da missão, oramos, pensamos, vamos dar mais um passo. Deus está querendo ensinar sobre perseverança para a gente, vamos caminhar. Conversando com a empresa, falamos, olha, dá para fazer mais um furo? Ele falou, fazemos, mas se você pagar o combustível do caminhão, é esse caminhão aí, né? Então tá bom, então a gente paga o combustível do caminhão, vamos fazer, vamos, geólogo, encontramos, é aqui, vamos fazer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85 metros e nada de água. Olhei para a Nayara olhou para mim, eu falei, Nayara, a gente precisa caminhar mais um pouco, vamos tentar, Deus está ensinando sobre perseverança para a gente, vamos caminhar, vamos caminhar. Olha, vamos tentar mais uma vez. Eu pago, né? Tá bom.
Então, a empresa falou, olha, se nós encontrarmos água, você não precisa pagar nada. Mas se nós não encontrarmos água, você precisa pagar o combustível, em torno de 40, 50 mil meticais. Então, tá bom, então vamos. Orando, falando com o Senhor, já não estava falando mais para ninguém, né? Só estava eu e Deus ali, discutindo com o Senhor. Falou, Senhor, a gente precisa de água. A gente precisa, quando tem 80, 90 pessoas lá, não tem como ficar sem água. E a comunidade ali estava pegando água no rio, porque o nosso sistema é um sistema diferente, aqueles baldes assim, a gente precisa servir a comunidade, vamos orar. Oramos então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 metros e pedra sobre pedra. E foi o maior não ministerial de Deus que eu já recebi nesses 5 anos. Depois de tantos sims em relação à propriedade, Deus falou não. Eu olhei para aquele português, ele olhou para mim e ele falou, não, foi o seguinte, não precisa pagar nada, mas não me chama mais. E aí, então, desistimos, né, disso. Foi aí que a gente começou a pensar sobre esse texto que eu quero meditar rapidamente com vocês. Mateus capítulo 5 é um texto bastante conhecido, vocês conhecem, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando nós vimos essa situação, começamos a refletir. Levantamos muros, colocamos uma cerca elétrica, mas é para isso que a gente está aqui? E foi aí que Deus colocou no nosso coração a ideia de não só levantarmos os muros, mas de construirmos pontes com a comunidade. E a gente começou a perceber que Deus não estava nos mandando lá apenas para os projetos, para a propriedade, mas Deus estava nos mandando lá, primeiramente e primariamente, para as pessoas que estavam ali. E aí a gente começou a pensar na comunidade que estava ao nosso redor. E é assim que a comunidade pega água. Nós temos uma bomba lá embaixo, tem uma casinha pequena, tem uma bomba grande que quebra com muita frequência, inclusive está quebrada desde março, no início da pandemia. Uma das coisas que nós mais precisamos é lavar as mãos, lá estava com dificuldade. Então as mulheres descem nesse rio, colocam os baldes em cima da cabeça, fazem um processo aí e voltam para suas casas. Esses são os 2 tanques que alimentam aproximadamente 900 pessoas, 2 tanques de 10 mil litros, um estava quebrado. E foi aí que a gente começou a se envolver mais com a comunidade e pensar, o que nós podemos fazer aqui? Então, consertamos um tanque e começamos a entrar no processo de ajudar a melhoria, nessa melhoria de reparar a bomba, de consertar a bomba, de melhorar o processo de captação de água para essas famílias que estavam ao nosso redor. Percebemos que aqueles pastores que estavam nas igrejas, porque as igrejas não estavam se reunindo há 6, 7 meses, aqueles pastores estavam sem sustento. Foi aí que nós recebemos uma oferta e distribuímos para esses pastores, porque esses pastores estavam sem o alimento. E uma das mensagens que nós recebemos, inclusive aquele pastor que eu conversei com vocês sobre o Projeto Tito, muito obrigado por esses mantimentos, isso vai alimentar a mim e a toda a minha família durante todo esse mês. E é interessante perceber que Deus, baseado no texto de Mateus capítulo 5, Ele vai mostrar as oportunidades que nós temos para brilhar. E uma das coisas interessantes no texto é que Ele fala, brilhe em toda a casa, ou seja, aquelas pessoas que estão ao seu redor. E foi isso que nós começamos a pensar. Quem está ao nosso redor? A gente trabalha com o pessoal do Projeto Timóteo lá de longe, com o acampamento, com o Projeto Tito, mas quem está perto agora da gente? E aí a gente começou a trabalhar com o ministério com famílias. Percebemos que tinham muitas famílias ao nosso redor, jovens, e o contexto dessas famílias é um contexto bastante complicado. Então começamos a pensar, como é que a gente pode ajudar? Vamos falar sobre Jesus e o impacto de Jesus nas famílias. Uma desses casais que está aí se formou da seguinte maneira. Na verdade foi assim. Uma moça chegou lá de Quelimane, do norte, grávida, até ali a região onde a gente estava. Ela veio do norte, né? Está aqui no sul. E aí um jovem que já tinha tido um outro relacionamento com uma mulher que tinha perdido o filho, e o pai daquela mulher falou, não vai ficar com esse homem não, porque ele é muito pobre, vai embora daí e tal, não sei o quê. Já tinha terminado esse relacionamento, ele então encontra essa moça. Ele encontra ela no primeiro dia que ela chegou naquele lugar. 3 dias depois, eles estavam juntos na mesma casa. E é esse tipo de relacionamento que nós temos, desde relacionamentos assim,
até de relacionamentos de mais tempo, mas pessoas que estão na mesma casa, mas já não são um casal mais. Então a gente começou a pensar, como é que a gente pode servir a comunidade? Vamos falar sobre Jesus. E aí eu queria falar sobre um homem chamado Inácio. Estava pegando fogo lá em cima da propriedade, um negócio meio doido lá, que tinha acontecido um período de seca. E aí eu, com toda a minha experiência em apagar fogo, fui lá tentar ajudar, né? Então, vocês não estão percebendo minha ironia, mas estou sendo irônico, eu não tenho experiência nenhuma, né? Mas fui lá ajudar. Então, eu fui lá ajudar e encontrei um homem lá, chamado Inácio, e lá ele estava ajudando a apagar também, começamos a conversar. E ele é de uma região chamada Cabo Delgado. Está lembrado? Ele trabalha numa região ali, fica 3 meses lá e depois volta. E esse Inácio, casado com uma mulher, está indo nas reuniões, nas terças-feiras, às 18h30. Esse Inácio que faz parte de uma seita chamada Velho Apóstolo, que ele falou que se fosse uma igreja, ele não iria lá na Palavra da Vida, porque a Palavra da Vida fala que não, nós não somos uma igreja, nós estamos para servir a igreja. Mas ele foi, e está conhecendo mais sobre Jesus, e aqui é o ponto central. Um dos nossos desejos é que, quando Inácio conhecer mais, crescer mais na Palavra de Deus, ele possa ser aquele que, ao viajar para ficar 3 meses em Cabo Delgado, possa falar sobre a esperança de Jesus naquela região. Faz sentido isso? Como um ponto de luz que sai da região que ele está, para o norte, num lugar onde a escuridão está reinando, onde as pessoas ainda não perderam todas as suas esperanças na parte social, nas ONGs e por aí vai. E onde a gente sabe que aquele buraco que está no coração só pode ser preenchido pelo Evangelho, e o Evangelho somente. Essas são algumas aulas no começo, quando a gente deu todo mundo separado, já no meio da pandemia, pedindo autorização da comunidade e tudo, começamos a fazer. E aí uma outra história que nós temos lá de trabalhar com as pessoas ao nosso redor, foi uma senhora que tinha falecido, uma ex-curandeira, morava ali perto. E uma das coisas que acontece quando alguém morre é que as pessoas vão pedir comida para os vizinhos. Então, junta-se toda aquela comida, faz-se uma reunião, uma celebração ou um tempo ali para aquele funeral. Então, foram pedir comida para a gente. Então, olha, você tem comida? Eu falei, comida eu tenho. Tem caixão? Tem, não tem caixão. Tem pessoas? Tem pessoas. Tem comida? Tem pessoas. E uma pergunta que eu fiz para ele é, tem alguém falando sobre Jesus aí? Tem alguém, papá, que vai falar sobre o amor de Jesus? Não. Posso ir? Pode. Então, saindo dali, alguns metros da propriedade, talvez, nem sei quanto, menos de 500 metros, chegamos naquele lugar, um lugar mais ou menos desse tamanho aqui assim, tinha um caixão aqui, todo mundo de máscara, pode entrar, pastor? Entro. Todo mundo apertadinho. Pode falar, pastor? Vou falar. Fala sobre Jesus, o ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu já não podia falar mais isso para aquela senhora que tinha morrido, mas para aqueles que ali estavam, que Jesus era a esperança. Eu achei que tinha terminado. Falei para aquelas 4, 5 pessoas, tudo bem, posso ir embora? Não, pastor. Tem mais aqui. Saímos dali, 20 pessoas debaixo da árvore, vamos falar sobre Jesus, ok, vamos falar. Falamos novamente sobre Jesus. Posso ir embora? Não, agora que você começou tem que terminar. Então aí eu fui até onde a senhora ia ser enterrada, não sabia lidar muito com o ritual do funeral em Moçambique, aquele papá sempre falando para mim o que eu tinha que fazer, mas tive a oportunidade de falar novamente sobre Jesus para aquele grupo de talvez 30 pessoas. Papá, posso ir embora? Não, tem mais uma parte ainda, vamos voltar. Voltamos então novamente para ter uma refeição com aquelas pessoas e ali tive mais uma oportunidade de falar sobre Jesus, uma oportunidade que Deus trouxe. Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nela. E aqui eu queria fechar com isso. Eu sei que a pandemia trouxe muitas limitações, mas a luz nunca deve deixar de brilhar. E aqui é uma coisa que eu tenho pensado. Ministerialmente, passamos por grandes desafios. Mas existiram oportunidades que nunca surgiriam em outro contexto. Existiram oportunidades de servir ao Senhor na comunidade daquele jeito que não surgiriam em nenhuma outra época.
Então, existe oportunidades que Deus está dando para mim e para você de iluminar, independente das limitações que nós estamos vivendo. Começamos a trabalhar através da internet, trabalhamos com o seminário virtual de lar cristão, está tendo agora o acampamento da Palavra da Vida através da internet. E a gente espera que esses pequenos vídeos, essas pregações possam chegar no norte e talvez jovens que a gente nunca alcançaria pessoalmente, possam alcançar virtualmente. E aqui eu queria terminar com um projeto de futuro, porque a gente falou sobre o passado, falou sobre o presente, e aqui eu gostaria de convidar a igreja para participar com a gente. Eu sei que a CB Moema tem muitos projetos, tem muitas ideias e tem muitos missionários que estão sendo abençoados, e aqui eu queria expor para vocês um projeto que nós temos. Se você lembrar de Cabo Delgado, uma das maneiras do islamismo atrair jovens é mostrar para ele que ele pode conseguir coisas através daquela seita e daquela religião, não é isso? O que nós queremos oferecer para esses jovens é o Projeto Marcos. O Projeto Marcos é uma ideia que tem a essência da Palavra da Vida, que é trabalhar a parte de estudo, de vida e de ministério. Mas a gente percebeu que o contexto em que nós estamos é um contexto de muita limitação. O desemprego é muito grande, e pesquisas mostram que a saída do desemprego não é encontrar um emprego no Estado, mas é empreender. Ou seja, com aquilo que você sabe fazer, você conseguir montar um negócio, algo assim, para conseguir, então, gerar sustento para você. E foi aí que a gente planejou, e já tem tudo planejado, vamos trabalhar mais esse ano, mas é o Projeto Marcos, a ideia de trabalhar a parte de ministério, de estudo, de vida, mas para esses jovens a parte de capacitação. Nós já temos 2 cursos que nós podemos garantir para eles, além dos estudos bíblicos que nós, missionários, podemos oferecer. Também vamos oferecer curso de informática e um curso de serigrafia, entendendo que esses 2 cursos têm campo ali para eles poderem encontrar a renda que eles tanto precisam para viver o dia a dia. E nesse sentido eu queria fazer o desafio para a igreja para orar por nós. Porque, como eu falei para vocês, tudo o que nós fazemos é subsidiado. E para esse curso específico, metade o aluno vai pagar, aproximadamente, talvez dependendo do câmbio, aí, R$300, e a outra metade a Palavra da Vida vai pagar, aproximadamente R$300 também. Então nós, se tivermos 10 alunos, 12 alunos, teremos que subsidiar esse curso com aproximadamente R$200, R$300 por mês, por aluno. Mas eu falei, por que você não cobra mais? Porque não dá. Por isso que a gente está tendo tantas ideias para tentar subsidiar ou melhorar a propriedade para que o custo seja cada vez menor. Ao baixar o custo da propriedade, tudo aquilo que a gente já oferece, a gente consiga abrir mais vagas. Mas o que a gente vai precisar, inevitavelmente, é do apoio da Igreja Brasileira. E, se assim Deus permitir, do apoio da Igreja Comunidade Batista de Moema. A gente sabe que tudo aquilo que a gente realizou não foi pela Palavra da Vida em si, porque a Palavra da Vida não está sozinha, mas foi pelo apoio da Igreja Brasileira, enviando missionários para lá, assim como fez o pastor Wilson, há 5 anos atrás, para servir a Jesus, numa área que a gente entende que a gente vai contribuir para o reino e não construir um reino. Eu quero agradecer muito ao apoio da igreja, pedir que continue orando por nós, e de coração, o apoio que a igreja deu nesse ano para nós foi de muito encorajamento, e a gente sabe que ter pessoas orando por nós naqueles momentos difíceis nos ajudava a continuar focados naquilo que Deus tinha nos levado, levar a luz de Jesus para aqueles que ainda não têm. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Eu quero agradecer pela comunidade batista de Moema, que Deus tem servido aqui, iluminado, tanto aqui como outros lugares do mundo. Eu quero agradecer pela vida do pastor Wilson, que foi um exemplo para a minha vida e tem sido ainda, Deus. Quero pedir que o Senhor abençoe a liderança da comunidade batista de Moema, dando sabedoria. Abençoe toda a igreja, Deus. E que num momento difícil como nós estamos vivendo, a gente não se esqueça da nossa prioridade, que é iluminar, independente de onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu digno de louvor.
cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Eu nunca cheguei ou nunca pensei que chegaríamos a este ponto de pedir que cada uma das pessoas da igreja pegasse o seu celular, olhasse um QR Code na tela e ofertasse. Mas é exatamente isso que estamos fazendo. Nós temos agora todas as informações do novo procedimento usado pelos bancos para transferência de recursos bancários e estamos apelando à igreja, especialmente em relação ao Fundo Solidário. No domingo passado, o pastor André reforçou isso aqui. Deus tem nos sustentado de maneira maravilhosa. Em relação ao Fundo Solidário, parece que os doadores se cansaram um pouco.
Então, o Fundo Solidário, nos últimos 2 meses, recebeu menos doações. Mas, na verdade, as pessoas que precisam de ajuda, elas não pararam de precisar de ajuda. Então, daí o nosso apelo para que você que tem ofertado com o Fundo Solidário, continue fazendo, continue dando daquilo que Deus tem dado a você. E, se estivéssemos na transmissão online, todos estariam agora visualizando a mensagem a respeito dessas contribuições. Mas, caso você esteja aqui e queira fazer isso, acho que é possível, não é, Leandro? Projetar aí. Não é possível, só na transmissão mesmo. Eu vou ficar devendo. Então, você pode pedir pelo WhatsApp e o pastor envia para você as informações a respeito disso. Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco, por abençoar a igreja com a sua palavra, e queremos desejar a toda a igreja um abençoado final de ano, porque agora o ano já está quase apagando as luzes. E antes que a gente apresente a surpresa deste final de culto, eu quero fazer uma proposta para toda a CB Moema. Eu sempre gosto de sugerir as santas bagunças, né? Eu quero sugerir para esse ano uma santa bagunça assim, para arrasar o final de ano. Já que a pandemia arrasou nosso calendário, vamos arrasar também com o restante das coisas. E fazermos de todas as semanas, de todos os próximos domingos, Natal, até quando a gente bem entender. Que tal? Todo mundo topa essa santa bagunça? Então, enquanto não resolver essa pandemia, ou enquanto não chegar a vacina, seja lá o que for, fica decretado na CB Moema que todo dia é Natal, até que isso se resolva. Combinado? Então, combinado. É por isso que nós temos usado a música como um grande recurso de integração neste ano tão diferente. E fizemos algumas coisas, hoje estava olhando quantas visualizações naquela primeira lá do É Tempo de Esperança, e há poucos dias, várias pessoas da igreja gravaram mais uma música relativa ao tema que nós temos trabalhado, a vida que a gente quer viver. Então nós vamos terminar o culto com essa gravação. Mais uma vez um trabalho primoroso do Leandro, pelo qual nós agradecemos, dos músicos envolvidos. Eu só tenho uma nota de protesto, viu? Não vi o Celcinho no vídeo, não vi o Nomoto no vídeo, não vi o Daniel dos Anjos no vídeo. O que aconteceu? Vocês brigaram com o Leandro? O que vocês fizeram de maldade para ele, né? Mas vocês que vão assistir agora, saibam que também estão tocando ali o Daniel, o Celso, o Nomoto, nossos incansáveis músicos, e que Deus abençoe a todos. E que essa vida que a gente quer viver seja a vida que Cristo quer que a gente viva. A vida que a gente quer viver é cheia de paz e alegria, de amor e harmonia. A vida que a gente quer viver corre livre em movimentos de prazer e encantamento. A vida que a gente quer viver tem mesa farta e comunhão, com barulho e animação. A vida que a gente quer viver é de empatia e bondade, plena de generosidade. A vida que a gente quer viver tem tudo de bom que Deus já fez. É um mundo tão bom pra se sonhar, um mundo onde todos têm a vez. A vida que a gente quer viver, vem o sol da liberdade, e tudo que é bom que dá saudade, coisa boa de verdade. A vida que a gente quer viver enche o mundo de esperança, põe em Cristo a confiança. A
vida que a gente quer viver se renova dia a dia, ganha força e ousadia. A vida que a gente quer viver tem conforto no lamento, vence todo sofrimento. A vida que a gente quer viver não tem medo do que vem, na certeza que é o bem. A vida que a gente quer viver tem tudo